seja Deus. Junto o povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser escuro, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 é a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. O Senhor disse pra Gideão: ainda tem muita gente. Oh glória! E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os Midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se murmure contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou agora aos ouvidos de todo esse povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem! Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. O Senhor disse pra Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor pra Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Oh glória, aleluia. O segredo está na obediência. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia o segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, esse seria. Mas porém quem baixasse a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento é escolher dentre 32.000 somente 300, mais 300 com buzina, 300 com canto, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro, toca a buzina, não tente entender o trabalhar de Deus. O resultado é o quê? Vitória, 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 vitória. Ei, Deus está dando livramento, e o resultado é vitória, 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 vitória. Oh glória! Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300.
mais 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 com estresse, 300 corajosos, 300 verdadeiro, 300 valorosos, 52.000 não querem. Deus usa os 300. A vitória do povo de Deus. Coloca aí no tempo. Fica de pé, igreja. Vamos adorar, vamos. No tempo. Vamos aí, no tempo. Você que está pensando que é no seu tempo, Jesus está dizendo, não é do teu jeito, é no meu tempo. Oh, glória! Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Me ajuda, igreja, quem sabe canta e adora. Jesus está falando, eu vou agir no meu tempo, aleluia. Canta, vai. Marta e Maria mandaram recado, dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. Meu amigo, tanto ama, preciso urgentemente do socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chega lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. Mas de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentar, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu, de Jesus chegar. Olha só, todos chorando que Jesus não chega, embalsamando que Jesus não chega, pois ataduras que Jesus não chega, 2.000 espíritos e Jesus não chega. Vai o cortejo, Jesus não chega. Vai o sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. O céu, a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Olhe Marta e Maria, sem entender diziam, se não tivesse ele não morreria. Mas Jesus, Marta, por sua voz, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero, remove a pedra que hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é quando você pensou no meu tempo, mas quando eu chegar eu vou soltar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer, minha glória tu vais, eu vou fazer lá. Ei, eu vou chegar na tua casa, reparar o chão, vou restaurar, ressuscitar, bota Luciana as portas, fica tranquila filha, ninguém vai morrer, eu sou vida pra você. Agora meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Renova a pedra da incredulidade agora, pois o milagre é tudo eu vou operar. Renove a pedra que eu curo, eu saio, liberto, trabalho, convida, eu deixo, controlo, acalmo, eu entro na terra. Eu sou livramento, eu tiro o embaraço, quebra, lança, corta o arco. Teu problema, meu filho, eu sou a saída, e como resposta te digo sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Qual teu problema, meu filho? Eu sou a saída, e como resposta te digo sou vida. Creia tão somente, eu sou que sou. Eu sou que sou. Deus é.
Quantos aceitam o chamado que o Senhor tem para você? Às vezes nos sentimos perdidos, mas quando fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, nos sentimos tão completos. Quando estamos dispostos a fazer, estamos no centro da vontade do Senhor. Então que nessa noite também possamos dizer: Jesus, nós aceitamos o teu chamado.
negar o meu eu, romper com os conflitos dentro de mim, vou buscar teu reino. Olha o compromisso. Aceito teu chamado. Aceitamos, Jesus. Aceitamos. Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, meu irmão, como será? Será que você já parou para pensar no que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser seu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Aquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que os olhos não viu, o que ninguém jamais contou, o que mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer assim que possa ser comparado. É como tocar no rosto de Jesus, recebendo aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Aquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar? Você está tão perto aquele dia. É hora de se preparar, sua vida santificar. Jesus está voltando. E a igreja vai viver o momento mais lindo de sua história. E os anjos estão preparados, prontos lá no céu para cantar nossa vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e a sua vida inteira consagrar.
Senhor, entrega em tuas mãos, Senhor, cada missionário, Senhor, cada missionária nessa noite. Eu entrego em tuas mãos cada país, meu Senhor da glória amado. Toca em cada coração, cada missionário, Senhor, teus servos, sustenta a tua presença. Entra com o teu agir em cada missionário, em cada homem de Deus, o Senhor chamou, o Senhor escolheu para essa obra, Senhor. Entrega em tuas mãos, Senhor, os pastores também, missionário da tua casa. Toca em cada um nessa noite, Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil. Entrega cada missionário em tuas mãos, teus esposos, filhos. Entra com o teu agir nessa noite em cada país, Pai. Estão em guerra aí, Jesus. Entra com providência. Pai Santo, que estão morrendo, Senhor, salvação. Quantos morreram nessa guerra aí na Ucrânia, Jesus, em Rússia e Israel estão brigando, meu Senhor, tem providência. Tem com esse povo, meu Senhor, entrega em tuas mãos cada missionário. Alcança esse dado também, Senhor, entrega em tuas mãos nessa noite cada missionário. Abençoa, sustenta teus filhos esta noite, entrega tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O pastor, né? O pastor aconselha todo mundo, mas chega na hora o pastor, é só ele seu travesseiro. Porque eu costumo dizer que quem dirige, quem é líder, ele não pode contar nada para ninguém. Ele tem que estar aqui sorrindo, mesmo que por dentro ele esteja chorando, mesmo que por dentro ele esteja sangrando, ele tem que estar aqui rindo, resolvendo os problemas de todo mundo, né? Quando ninguém sabe de nada. Porque como você vai chegar, né? Até nós mesmos que somos esposas de pastores também, muitas das vezes nós não podemos contar nada da nossa vida. Porque senão, se a gente contar coisa da nossa vida, como é que fica os outros? Nós estamos aqui de pé, né? Sempre avante, constante e abundante na presença do Senhor. É assim, eu falo porque eu sou esposa do pastor, né? Aí há mais de 30 anos. E antes já havia, já como diácono, como presbítero, né, irmão? E sei toda a história, tudo que já passamos aqui, lá em outras igrejas também, tudo que vivenciamos, não é fácil, mas a vitória é certa. Amém? Para aqueles que aceitam o chamado do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que esteja, porque tem gente que quer ser aquilo que não é para ser. Aí Deus não vai ter vitória. Mas quando a gente está no chamado de Deus, vem as adversidades, vem as ondas, mas Deus dá vitória. Ele garante a vitória. Eu quero parabenizar, quero que Deus abençoe, né? Que continue, permaneça firme e abundante na presença do Senhor. Vamos louvar Deus com corinho, irmãos? Aleluia, porque nós somos pentecostais, amém? Ô glória! Glória a Deus, aleluia. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de treva, sem poder o crente vai. Vai, vai, vai. Os dias são de treva, sem poder o crente vai. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor
rápido. Desde já eu quero falar algo aqui para os nossos pastores, pastor Paulo, pastor Leonardo, né? E antes de tudo quero passar uma lembrancinha em nome do grupo das Mulheres Virtuosas, em nome da nave da igreja, em nome da mocidade, das crianças. Nós vamos passar uma lembrancinha para os nossos pastores. E eu convido a missionária Joelma para estar passando para o nosso pastor Paulo. E eu convido a missionária Ana Paula para estar passando para o nosso pastor Leonardo. E quando elas vão lá entregando, eu pedi para colocar uma foto deles dois aqui, que diz assim: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, 15. Neste dia especial, queremos expressar nossa gratidão a Deus pelas suas vidas. Pastor Leonardo, pastor Paulo. O Senhor não é apenas, vou falar aqui só, vamos ter aqui. O Senhor não é apenas alguém que prega, é alguém que se doa, que ora mesmo em silêncio, que visita mesmo cansado, que aconselha com amor, que chora com os que choram e se alegram com os que vencem. Sabemos que o chamado pastoral não é fácil. Há renúncias, lutas e muitas vezes incompreensões, mas também há recompensas eternas, porque Deus honra os fiéis. Hoje, como igreja, como ovelhas que têm sido guiadas com carinho, queremos dizer: obrigado, pastor. Obrigado, pastores, pela dedicação, pelo exemplo, pela palavra no tempo certo, pela firmeza quando precisamos de direção e pela ternura quando precisamos de consolo. Que o Senhor continue fortalecendo e renovando as tuas forças como a de águia, e que você sinta que não está só. Estamos com vocês, orando, apoiando, caminhando juntos. Todos juntos vamos dizer: Feliz Dia dos Pastores! Vamos repetir de novo? Feliz Dia dos Pastores! E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Deus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. E respondendo, ele disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondesse bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, e se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo que? Sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Poder sentar. Então, glória a Jesus. Eita glória. Amém, igreja? Preste atenção aqui. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós fomos criados no propósito de não ter, aliás, de não ter, mas de ser. Nós fomos criados no propósito de ser e de não ter. Só que o efeito do pecado, ele mudou as coisas. Nós hoje estamos mais preocupados em de sermos alguma coisa, ou de termos alguma coisa, e de ser, ou de sermos alguma coisa. Então, muitas pessoas hoje estão com uma crise de identidade. A humanidade hoje está com uma crise. Quem tem mais, manda mais. Hoje você não vê mais o amor ao próximo. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas, mas tem crise de identidade, não sabe quem realmente são, porque botou o amor sobre o dinheiro. A cultura pós-moderna, né, o ser humano não é visto mais pelo ser, mas aquilo que ele tem. Amém? Existiu um filósofo, né, e um ensinador muito conhecido, chamado Immanuel Kant. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse algo assim, ó: as coisas, elas foram feitas para serem usadas, e as pessoas para serem amadas. Eu vou repetir: as coisas foram feitas para serem usadas, e as pessoas para serem amadas. Só que nós trocamos as coisas. Nós estamos usando as pessoas e amando mais as coisas. E hoje não temos mais amor. A nossa classe, a nossa geração, né, a nossa sociedade hoje, ela está tentando ensinar isso. Não temos mais amor ao próximo. Não temos mais. Porém, a igreja do Senhor ainda prega o amor. Ainda ela vive o amor de Deus em nossas vidas. Então nós, como cristãos, temos esse amor com o próximo. Então o próprio Senhor diz: olha, amará o teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? É se colocar no lugar de outra pessoa. Então o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre isso. Se vocês não prestarem atenção, né, não vamos aprender. Mas o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre isso. Uma certa feita, um instrutor da lei, ou um intérprete da lei, ou um doutor da lei, vai colocar Jesus à prova. E quem era o doutor da lei na época? Era uma pessoa muito importante, que tinha como uma missão de explicar a humanidade a se relacionar com a lei. Era um homem muito digno de respeito, porque ele conhecia as leis de Deus. E ele simplesmente, para pegar o Senhor, aleluia, nas suas próprias palavras, ele vai chegar perto do Senhor e vai começar uma conversa assim: eis que levantou um doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Tentando Jesus. Porém o Senhor vai usar um termo técnico, que naquela época, quando os doutores, eles se reuniam e queriam, aleluia, tirarem dúvidas um com o outro, eles usavam esse termo técnico. O que você leu? Como que você entendeu? Isso era comum naquela época. Então Jesus vai devolver a pergunta para ele e vai dizer: e aí, como que tu leu? O que você entendeu? Ele vai dizer o seguinte: olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, a tua alma, tua força e de todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia.
E Jesus vai devolver essa pergunta para ele próprio. Mas ele, não satisfeito, ele vai dizer: e quem é o meu próximo? Um bandido, né? Um bandido. Já viu quando você faz uma pergunta sabendo a resposta? E quem é o meu próximo? Aleluia. Como que um doutor da lei, ele vai dizer isso e perguntar isso para o Senhor? E Jesus, sabendo de todas as coisas, aleluia, ele vai contar uma, o quê? Parábola. E o que é uma parábola, pastor? Uma parábola é uma forma de você tocar no assunto usando figuras, como fosse uma didática, para ensinar alguma coisa. E ele vai dizer algo interessante aqui. Olha, descia um homem, aleluia, de Jerusalém para Jericó. Para onde eu falei? De Jerusalém para Jericó. E verdadeiramente era uma descida muito longa. E ele estava exatamente saindo do templo. E no meio do caminho, alguns salteadores pegaram ele, roubaram ele, bateram nele, e ele ficou meio morto. Então ele não estava morto, ele estava meio morto. O que é meio morto, pastor? Gemendo, sangrando naquele lugar. Mas ele não estava morto. Porém, a Bíblia vai nos dizer que descia naquele mesmo momento, descia um sacerdote. Aleluia. E eu estou falando de um sacerdote, um homem de Deus, que foi designado, aleluia, como um homem importante, que serviu o Senhor lá no templo durante uma semana. Uma semana. Eu estou falando de um sacerdote, um homem separado por Deus para servi-lo no templo e também para as pessoas. Era um representante durante todos que estavam ali. Era um homem conceituado também, sendo que eles, quando desciam, tanto o sacerdote quanto os levitas, eles tinham que levar azeite e vinho. Levar o quê? Azeite e vinho. Mais uma vez? Azeite e vinho. Para que isso, pastor? Para servir, para passar as feridas, para tirar as sujeiras e cicatrizar aquela ferida. Todo sacerdote e levitas que serviam no templo tinha que usar azeite e vinho. Porém, aquele sacerdote estava descendo. Diz a palavra do Senhor que quando ele desceu, ele viu aquele homem gemendo e não parou. Ele passou de largo, passou por fora e não quis atender, porque também não tinha azeite e vinho. Não tinha azeite e vinho. Não adianta, irmãos, nós temos aparência de sacerdote se não temos amor. Não adianta você botar um terno se dentro de você, irmãos, aleluia, só tem aparência. Não adianta nós estarmos na presença do Senhor demonstrando ser alguma coisa e se dentro de nós não temos vida com Deus. Não adianta nós termos aqui um terno, ser pastor, pode pregar bonito, pode falar bonito, pode conhecer a Bíblia, pode gravar todos os versículos, mas se não tiver amor, nota zero para você. Pastor, duro esse discurso, mas é a realidade. Não adianta termos somente, aleluia, a aparência que somos homens de Deus, mas não vivemos aquilo que nós pregamos. Aleluia! E não pregamos aquilo que nós estamos vivendo. É uma realidade para nós. O mundo hoje quer ver em nós o brilho do Espírito Santo. O mundo quer ver hoje em nós a presença do Espírito Santo. Que nós possamos fazer a diferença nesse mundo de Cristo.
embora seja necessário, o que o Senhor procura são pessoas verdadeiras. Pessoa de caráter, pessoa que está vivendo o eterno Espírito Santo se encontra aqui nessa noite, e quem sente essa presença, levanta a sua mão e diga glória, glória. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. O que o Senhor procura hoje são pessoas de caráter. Glória a Deus. Não sabemos mais quem é quem. O que é ter aparência de sacerdote se não temos amor? Aleluia. Um homem que tinha prioridade na vida não quis parar para ajudar aquele homem que está ferido. Ele não está morto, mas pastor, diz a lei que ele não poderia tocar no morto. Concordo. Levítico capítulo 21. Mas ele não estava. Ele estava meio. Tinha roupa de sacerdote, tinha nome de sacerdote, mas não tinha amor, não tinha presença do Senhor. Amém, igreja? Porém, todavia, vai descer também um levita, ok? Um levita, e da mesma tribo dos sacerdotes, também deveria ter azeite e vinho, mas não tinha. Descia ele também do templo. Parece que esqueceu o Senhor lá no templo. Ele estava vindo da onde, igreja? Do templo. Tem pessoas que só é crente às vezes aqui. Tem pessoas que só demonstram ser uma coisa aqui. Eita glória! Mas lá fora. Esqueceu Jesus lá no templo? Esqueceu o Senhor no templo? E cadê a presença do Senhor? Aleluia! Porém, vindo levita da mesma tribo dos sacerdotes, quem sabe um hino ele ia cantar quando chegasse do lado dele. Eu não sou muito de cantar não, mas você me ajuda? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Demorou bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer. Mais uma vez, igreja. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Glória a Deus. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é precioso. Você é precioso para o Senhor. Mas quem sabe ele ia cantar essa música para aquele que estava precisando. Aleluia! Não adianta nós somente saber cantar. Não adianta você somente aprender todas as partituras ou tocar bonito, se também você não tem amor. Não tinha azeite e também não tinha vinho. Não é só isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que você ocupe as suas mãos com azeite e vinho para ajudar as pessoas que estão do teu lado.
assim vamos estar completando a grande comissão da igreja. Qual é a grande comissão da igreja, pastor? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Essa é a grande comissão da igreja ainda na face da terra. Se nós nos calarmos, quem vai pregar? As pedras, vamos deixar as pedras? Os anjos queriam pregar o evangelho, mas o Senhor deixou essa missão para mim e para você. Tem pessoas que estão do teu lado, que estão morrendo, aleluia, em você para dar uma palavra e você não dá. Falamos de tantas coisas, irmãos. Falamos de futebol, falamos de emprego, falamos desse governo, falamos disso e esquecemos de falar no nome de Jesus. É isso que Deus quer para a sua igreja. A grande comissão. Mas passou de lado. Agora deixa eu caminhar para o final. Sendo que a Bíblia vai nos dizer que naquele mesmo momento ia subindo um samaritano. Então ele não estava descendo, ele estava subindo. Então, por que o Senhor procurou exatamente um samaritano? Para quem não sabe, os samaritanos não falavam com os judeus. E o Senhor vai pegar essa figura, a qual nome nós não sabemos. Só sabemos que ele é samaritano. Então, por quê? Porque muito tempo atrás, aleluia, houve uma divisão quando a Síria invadiu o reino do norte. Aleluia, e houve ali uma divisão, porque Jeroboão, juntamente com os outros, queriam fazer um templo ali para que ele não descesse para Jerusalém para adorar o Senhor. E fizeram um monte de Gerizim. E a capital ali era Samaria, da onde veio essa palavra samaritano. Então o povo que era israelitas se misturaram com o povo da Síria, viraram mestiços. O reino do sul não queria mais falar com o povo do reino do norte, porque achavam eles misturados e se resguardaram. Então não se falavam mais. Depois que o reino do sul foi invadido por Babilônia, a Bíblia vai nos dizer que depois houve-se um período para construir o templo novamente. Os samaritanos se ofereceram e o reino do sul não quiseram mais ajuda, porque acharam eles mestiços. Então houve-se uma ruptura, mas eram irmãos. Amém ou não? Amém, amém, igreja? Eram irmãos, mas por causa de alguma coisa não se falavam mais. E Jesus vai pegar exatamente essa figura do samaritano, aonde ninguém esperava isso, considerado, aleluia, o inimigo. Mas a Bíblia vai nos dizer que ia subindo um samaritano. Sendo que um samaritano, ele tinha azeite e vinho na sua cintura. Ele para no que está fazendo, ele desce e ele ouve aquele homem gemendo de dor. Ele deixa as suas prioridades para ajudar aquele homem que está ensanguentado. E a primeira coisa que ele pega é aquele homem no braço, com amor e compaixão. Sabe o que significa compaixão? É se colocar no lugar do outro. Aquele homem samaritano se colocou no lugar daquele homem. A primeira coisa que ele fez, aleluia, pegou azeite e vinho e derramou nas suas, o que, igreja? Feridas. Vamos conjecturar. Eu vim aqui para te ajudar. Embora todos possam te abandonar, mas eu vim aqui para te ajudar. Enquanto todos estão te julgando, eu vim aqui para te ajudar. Um samaritano que não tinha pressa, não era individualista,
Ele não entra no templo para adorar, ele já vai adorando. Então o verdadeiro adorador são esses, que ele já vem de casa adorando para a igreja. Cadê ele? Ele não chega aqui para adorar a igreja, aleluia. Tem adorador aqui nessa noite, igreja, deixa eu conhecer quem veio adorar o nome do Senhor nessa noite. Isso é adorador. Ele não espera chegar aqui para adorar, ele já vem adorando desde e tinha suas mãos ocupadas para ajudar. Um homem que tinha compaixão, um homem que não julgou pela roupa. Ele não reparou a roupa dele para ajudar. Ele não reparou se ele sabia cantar ou não para ajudar. Ele não reparou se ele tinha dinheiro ou não. Se era gerente de banco, era importante. Eu não quero nem saber. Ele queria o quê? Ajudar. Ele não ama por interesse. Ele ama por amor que tem para aquela alma. Vocês estão me entendendo, igreja? Porque tem muito amor interesseiro. Aleluia, nós não estamos aqui para olhar a roupa e quem canta, qual é a religião de alguém, não, irmão. O que precisamos é ajudar e ter compaixão daquelas pessoas que precisam do amor de Cristo. E ele baixou. Ele abaixou para ajudar. Sabe, irmão? Jesus também abaixou um dia. Sabe para quê? Para pegar a cruz. Para levar a cruz, que aquela cruz era minha e era sua também. Ele abaixou para pegar Pedro quando estava no mar afundando. Aleluia. E por que nós não vamos abaixar para ajudar? Por que nós não vamos ajudar? Sabe, irmãos, aqui eu termino. Tem pessoas que estão longe, precisando de ajuda. Agora tem pessoas do nosso lado que também estão precisando de ajuda. Tem pessoas, às vezes, que às vezes está do nosso lado, às vezes precisa de um abraço, uma oração, e às vezes estamos tão próximos, mas tão distantes. Sim ou não? Estamos tão próximos, mas tão distantes. Por quê? Por causa das decepções, por causa da tristeza, das mágoas, da falta de perdão, talvez da personalidade. E o nosso meio, o inimigo não pode entrar. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne e nem contra, mas contra a potestade do nosso aniversário. No meio de nós não possa haver divisão. No meio de nós tem que cair por terra toda a barreira. Existem pessoas que estão do nosso lado, mas separados pelas decepções da vida. Mas hoje Jesus quer dizer uma coisa para nós. Coloca aqui, por favor, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Aleluia. E aqui eu termino. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 19. Eu gostaria que a igreja acompanhasse. Olha para a televisão. Nós o amamos, o Senhor, porque Ele amou primeiro. 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Versículo 21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Você pode ficar de pé? Maravilha! Aleluia! Ai,
E às vezes estamos tão próximos, e às vezes um pouco distantes. Não é verdade, igreja? E precisamos amar a mais. Tem muitas religiões aí fora dando de 10-0 em nós. Mas hoje, nesta noite, eu poderia fazer a igreja glorificar. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer chamar a nossa atenção hoje. Se nós não tivermos amor, não adianta. Eu posso ter todos os meus bens, mas se não tiver amor, não adianta. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser. Olha para mim, por favor. Eu quero fazer algo profético aqui. Eu quero que você dê um tapa na cara do diabo. Porque quem tem que ser envergonhado é o inimigo da nossa alma, e não nós. Eu gostaria de convidar a amada igreja para dar 5 abraços em pessoas diferentes. Você tem coragem de fazer isso? Não é só do lado. Eu quero que você saia do seu lugar e dê 5 abraços em alguém, pessoas diferentes, dizendo para ela: eu te amo em Cristo Jesus. Quem tem que ser envergonhado é o inimigo da tua alma. Essa glória quebra o protocolo hoje, envergonha o teu inimigo e siga a paz com ele nesta noite, ó glória, dizendo: eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Glória, 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 glória. Isso, minha igreja. O Espírito Santo se encontra na nave da igreja. Oh glória! Deixa Jesus te usar. Abra o teu coração e mostra para ele que nós somos uma igreja unida e revestida pelo Espírito Santo na verdade. E quem crê nisso, igreja, digam glória, 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 glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque nós somos uma igreja unida, um corpo onde o cabeça é Cristo. Oh glória! O Espírito Santo se encontra aqui nessa noite. Oh glória! Deixa Jesus te usar e saia daqui cheio do Espírito Santo. Oh glória! Oh glória, glória! Ouve! Pra te levantar. Amém, igreja? Aplauda o nome do Senhor bem forte. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Meus irmãos, tem alguém no nosso meio que ainda não se decidiu para Jesus, hoje quer abrir o seu coração para Ele? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, tirando somente umas férias, e hoje quer retornar para os caminhos do Senhor? Amém? Tem alguém, igreja? Não deixa para amanhã o que você possa fazer hoje.
Mais uma vez, quem tem que ser envergonhado é o inimigo da tua alma. Você é especial para Ele. Amém? Não tem ninguém. Que Deus abençoe e que Deus o guarde. Senta aí dando glória a Jesus.